o professor Bernardo Quintela, nos vai falar deste conceito da hora de ponta piscícola do estuário do Tejo, onde passam espécies em migração. 10 minutinhos. Obrigado, professor Bernardo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, como não podia deixar de ser, agradecer o convite para estar aqui hoje. Vim falar sobre as migrações piscícolas e sobre a utilização que algumas espécies de peixes fazem do estuário do Tejo. Existe um grupo de espécies que utiliza o estuário do Tejo de passagem durante as suas rotas migratórias, espécies que nós chamamos anádromas. Anádromas é uma palavra composta por duas palavras gregas. Ana quer dizer sobem, dromos, correm. Portanto, as espécies anádromas são aquelas que sobem o rio para se reproduzir. Existe ainda um outro conjunto de espécies que faz precisamente o movimento migratório inverso. Espécies catádromas. Cata quer dizer descem, portanto, as espécies catádromas são aquelas que descem o rio para o mar para se reproduzirem. Existe ainda um outro grupo de espécies, de peixes marinhos, nós chamamos de visitantes. Portanto, são espécies que, em alguma fase do seu ciclo de vida, acabam por visitar o estuário do Tejo. Dentro das espécies anádromas, temos as lampreias, a lampreia marinha, provavelmente muitos de vós conhecem, provavelmente pelo menos do prato. Uma outra espécie de lampreia, provavelmente a maioria não conhecerá, a lampreia de rio, que é uma espécie raríssima, considerada criticamente em perigo. Só para terem uma noção, em toda a Península Ibérica, o único rio onde ainda ocorre é precisamente no Rio Tejo, e em particular na subbacia do Sorraia. Portanto, é uma espécie que, infelizmente, eu julgo que daqui a alguns anos provavelmente já não estará no Rio Tejo. O sável e a savelha, que são, na realidade, duas espécies pertencentes à família das sardinhas. Relativamente ao sável, ele era tão abundante no passado que existem textos históricos datados do século XVI que referiam que o sável capturado num caneiro de Abrantes, no Rio Tejo, era tão abundante que dava para alimentar Portugal e Castela. Infelizmente já não é assim. E temos uma espécie, o esturjão do Atlântico, ou tivemos uma espécie, que já não temos, e que desapareceu do Rio Tejo e de outros rios portugueses na década de 70, 80. Portanto, isto é o desfecho possível para algumas espécies que ainda utilizam o estuário do Tejo. Dentro das espécies catádromas temos o mujo, que é uma tainha, a enguia e a solha das pedras. Temos também, como eu já tinha dito, espécies visitantes, espécies marinhas que utilizam o estuário do Tejo ou na fase juvenil, ou na fase adulta, ou em ambas as fases. Espécies como a corvina legítima, como a dourada, como o robalo ou como o cação, que é um tubarão que chega a atingir 2 metros de comprimento e que entra regularmente no estuário do Tejo. Apenas para destacar algumas. Vou falar especificamente da corvina como um exemplo daquilo que está a acontecer com uma destas espécies que utiliza o estuário do Tejo durante as suas migrações. A corvina legítima é uma espécie com elevado valor comercial, atinge uma dimensão muito considerável. É relativamente comum capturarem-se corvinas dentro do estuário do Tejo com cerca de 30, 40, 50 kg de peso. Está bem? Se calhar a maior parte das pessoas não pensa, mas ali junto ao Torreiro do Paço, a 10, 20 metros da margem, passam cardumes de corvinas com 30, 40 kg de peso. É uma espécie que tem uma distribuição relativamente alargada, mas as áreas de reprodução conhecidas são relativamente poucas. Existem 5. Uma em França, no estuário do Gironde, em Portugal, no estuário do Tejo, e eventualmente também no estuário do Guadiana, em Espanha, no estuário do Guadalquivir, no Nilo, portanto, na foz do Nilo, no Mediterrâneo, e na Baía de Lévrier, na Mauritânia. Portanto, o Tejo é uma das áreas de reprodução da corvina legítima, é uma área que nós consideramos absolutamente crítica, dada a sua importância, precisamente não só para a reprodução desta espécie, mas também como área de viveiro. E, para além disso, concentra cerca de 70% das capturas, ou melhor, dos desembarques, que não é bem a mesma coisa, relativos à pesca comercial que é dirigida a esta espécie. Estamos a falar de 70% da corvina que é capturada em Portugal, é capturada dentro do estuário do Tejo e na área costeira adjacente. A pesca comercial é feita, sobretudo, utilizando aparelho, anzol, redes de emalhar e, infelizmente, desde 2015 a 2016,
surgiu uma atividade ilegal, de pesca ilegal, uma atividade furtiva, que é realizada dentro do estuário do Tejo, que é realizada com redes de emalhar, mas utilizando as redes de emalhar como se fossem redes de cerco. Portanto, basicamente o que eles fazem é, têm várias embarcações a prospectar o fundo do estuário do Tejo com sondas que permitem identificar os cardumes dos reprodutores. Depois desses cardumes serem identificados, utilizam as redes de emalhar para cercar esses cardumes. Estamos a falar de redes de emalhar, não são redes de cerco, portanto não são sacos. E, portanto, aquilo que os furtivos, não chamo pescadores, os furtivos têm que fazer é arranjar formas de obrigar esses peixes a emalharem, a ficarem presos na rede. Para isso utilizam bombas de base química, utilizando um ácido clorídrico, que detonam debaixo d'água e fazem com que as corvinas se assustem e acabem por emalhar. E utilizando este método de pesca, ou enfim, não chamaria pesca, acabam por conseguir capturar um conjunto muito alargado de reprodutores. Estamos a falar de peixes que entram no estuário do Tejo para se reproduzir e que são precisamente capturados na altura em que se estão a reproduzir. Para além de pesca comercial, é também dirigida a pesca lúdica, não só embarcada como apeada. Nos tempos auge da corvina, era relativamente comum verem-se 30, 40, 50 embarcações de pesca lúdica a dirigirem a sua pesca à corvina. Entretanto, apareceu, enfim, uma outra corvina, que houve colegas que já tinham falado no painel da parte da manhã. Nós chamamos a corvina a rainha, ou a corvinata real, que é uma espécie que pertence à família das corvinas e que utiliza, à partida, exatamente o mesmo habitat e tem precisamente os mesmos hábitos alimentares que a corvina legítima. E ao utilizar o mesmo habitat e ao ter os mesmos hábitos alimentares, vai competir com a corvina legítima. Que é o gráfico que eu ali mostro, corresponde ao volume de capturas de corvinata, portanto de corvinata real, em Portugal. E reparem que desde 2015 houve um aumento brutal nessas capturas. Em 2019, 2020, as capturas de corvinata real em Portugal, não apenas no Tejo, mas em Portugal, correspondiam a 8, 9% do total de captura de corvinas. Entenda-se, corvina legítima mais corvina real, ou corvinata real. O que é que nós temos feito? Temos vindo a estudar as migrações da corvina legítima utilizando um conjunto muito alargado de metodologias. Marcadores naturais, biomarcadores e marcadores artificiais. E isso fez com que, obviamente, eu no início do slide me sentisse obrigado a colocar um conjunto muito alargado de pessoas, porque é, de facto, o número de pessoas que é necessário para fazer um estudo que utiliza metodologias, enfim, tão abrangentes e que é necessário um expertise tão específico para as aplicar. Desde marcadores moleculares, genéticos, passando por perfil lipídico do músculo cardíaco, pela microquímica de otólitos, até enfim, marcadores artificiais que nos permitem obter uma informação com uma maior definição espacial. Portanto, estes primeiros três que eu referi permitem ter uma noção dos movimentos migratórios a uma escala espacial e temporal mais abrangente. A biotelemetria e bioacústica passiva permite ter, enfim, uma fotografia com uma maior definição espacial do tipo de utilização que esta espécie faz do estuário do Tejo. Começando pela biotelemetria, o que temos vindo a fazer desde 2018 é marcar as corvinas com um chip, um dispositivo eletrónico, um transmissor que emite um sinal acústico a cada X segundos. Aquelas bolinhas azuis que vocês veem ao longo do estuário do Tejo são receptores acústicos que registram a passagem das corvinas. Portanto, sempre que esse emissor emite um sinal, ele pode eventualmente ser detectado por este receptor e nós sabemos que naquele dia, àquela hora, aquela corvina passou por ali. Com base nessa informação, nós conseguimos construir mapas deste tipo. Isto é um mapa de uma corvina que foi marcada em 2019, com 23 kg de peso, portanto um adulto, e que voltou em 2020, curiosamente. Provavelmente vocês já terão visto este mapa de utilização do espaço, agora recentemente, durante o europeu, para demonstrar o tipo de utilização que os vários jogadores fazem do terreno, não é? Isto diria que seria um mapa, provavelmente, de um Bruno Fernandes, ou seja, ele está sobretudo no meio campo e vai também um bocadinho à parte mais dianteira para tentar marcar golo. Se fosse, eventualmente, o William Carvalho, provavelmente ele não saía do setor intermédio do estuário.
Utilizamos também a bioacústica passiva. Isto porquê? Porque para nós obtermos informação com a biotelemetria temos que marcar os peixes. Os dispositivos são caros, marcar os peixes com esta dimensão é muitíssimo complicado e, portanto, nós desde o início pensámos numa forma de estudar a presença destes animais ao longo de todo o estuário, mas utilizando alguma coisa que não fosse necessário implantar no peixe. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a utilizar precisamente o som que esta espécie emite. Não sei se vocês estão a conseguir ouvir, mas as corvinas, à semelhança dos charrocos, emitem um roncar. E emitem um roncar porque têm uma bexiga gasosa e têm um conjunto de musculatura que nós chamamos de músculos sónicos, que, ao fazerem vibrar a bexiga gasosa, vão utilizar essa bexiga como se fosse um tambor e vão produzir este som que vocês estão aqui a ouvir. O que é que nós temos vindo a fazer, isto em colaboração com outros colegas da Faculdade de Ciências, a Clara Amorim, o Paulo Fonseca e o Manuel Vieira, estamos a utilizar precisamente o som que esta espécie emite para tentar detectar a presença da corvina ao longo do estuário do Tejo. Como? Colocando logas de som ao longo do estuário do Tejo. É isso que nós temos vindo a fazer desde 2020. Portanto, com o som, no futuro, vamos conseguir também mapear a utilização que esta espécie faz do estuário do Tejo, à semelhança daquilo que já estamos a fazer com os transmissores acústicos. Só para finalizar, enfim, nós estamos a detectar agora, recentemente, sinais de sobreexploração desta espécie. Os dados das capturas apontam precisamente nesse sentido. Os pescadores queixam-se muito que, sobretudo nos últimos 3, 4 anos, capturam cada vez menos corvina, cada vez têm que desenvolver esforços melhores para capturar uma menor quantidade de corvina. Nós associamos, enfim, este decréscimo relativamente recente, sobretudo a esta atividade ilegal que é desenvolvida, com as redes de malhar que são utilizadas como se fossem redes de cerco. E o que é que se pode fazer para tentar, de alguma forma, contrariar, enfim, o que me parece ser a tendência dos últimos anos? De alguma forma, tentar promover a sustentabilidade da pesca que é dirigida a esta espécie. Como? Eventualmente definindo defesos espaciotemporais, utilizando os dados que nós estamos a obter, os dados que estamos a obter com a biotelemetria acústica, os dados que vamos obter com o som, para definir áreas dentro do estuário do Tejo onde a pesca à corvina não é permitida, pelo menos durante a época de reprodução. Se calhar temos que ir um bocadinho mais longe. Se calhar não podemos permitir a utilização de redes numa área que é utilizada como área de reprodução por algumas espécies. Se calhar não faz sentido. Existe uma forma muito mais sustentável de capturar as corvinas, que é o aparelho. Se a corvina quer comer, ataca o aparelho. Se não quer comer porque está a reproduzir, não é apanhada pelo aparelho. E, finalmente, acho que isto só se resolve através de um sistema de cogestão, trazendo os pescadores para junto da administração, para junto da academia, para junto dos municípios, porque não, para, no conjunto, tentarmos resolver este problema, que é um problema complicado. É um problema que não abrange apenas a corvina, abrange muitas outras espécies e muitos outros recursos, também já foram aqui mencionados hoje, mas parece-me que só com a intervenção e o envolvimento das várias partes é que será eventualmente possível resolver este problema. Muito obrigado.